iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre Diksha e quem está conosco é Nelson Silveira Filho, psicoterapeuta somático e biossíntese. Confira! Nelson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, para mim é uma agradável surpresa, sim, estou muito feliz de estar aqui. Nelson, você pode explicar para nós então como funciona a Diksha? Talvez possa ser interessante eu falar de qual foi a minha experiência. Ótimo! Né? Uhum. Na verdade, eu costumo dizer que foi um aceleramento, um empurrão para um novo estado de percepção da realidade ou de lidar com a própria realidade externa do mundo quanto a realidade interna. E isso foi também a segunda surpresa, que me ajudou muito a minha relação e vínculo com o cosmos, ou Deus, a entidade suprema, que eu sentia como algo separado. Né? A gente sabe que existe uma força maior, mas a gente não tem a conexão com ela. E a Diksha, ela gradativamente, foi me proporcionando essa possibilidade de sentir essa presença em mim. Certo. Então, isso são marcos, né, existenciais que fica a vida antes e depois. Né? E é um processo. É algo que vai acontecendo gradativamente e você vai experimentando, né, sensações de estar em unidade. Unidade consigo mesmo, unidade na relação com os outros, unidade com a natureza, unidade com as formas de vida e unidade com o universo. Então, e onde surgiu a Diksha? Ela tem uma história muito bonita, porque ela vem de um casal, né, que resolveu fundar uma escola na Índia, no sul da Índia, e eles queriam fazer uma escola, tiveram o propósito de fazer uma escola diferenciada, uma escola que seria para ajudar as crianças a não só terem uma educação formal, mas também acessarem um desenvolvimento espiritual para contribuir para a humanidade de uma forma mais intensa e positiva. Na verdade, eles já estavam, no projeto deles, já ambicionavam que nesse processo da escola algo iria acontecer e queria se manifestar uma força, um fenômeno que iria ajudar a acelerar esses processos todos. E isso aconteceu. Então, a escola começou em 1984 e em 1989 foi quando aconteceu pela primeira vez o fenômeno num dos alunos da escola, né, que era o Krishnaji, e que foi até, na época, o senhor diretor, que é o Bhagavan, mas ele era conhecido como senhor diretor, não como um mestre espiritual, e que foi falar que teve um sonho, né, à noite, que uma imensa luz dourada tomou conta dele, entrou dentro dele. E aí o Bhagavan perguntou, né, e ele tem nome? E aí ele falou, olha, é o mestre espiritual. Né? Ah, interessante isso. Né? E você, o que ele faz para você? Ele falou, nossa, ele me deixa numa paz muito grande e eu tenho muito amor dentro de mim. E o que você quer fazer com isso? Ele falou, eu quero que todos os meus amigos e colegas aqui da escola tenham isso. E aí o Bhagavan falou, então vamos fazer isso. Pergunta para essa força, para essa luz, para esse mestre, se você pode passar para os outros e como você pode fazer isso. Aí ele falou assim, eu já perguntei. Ele disse que eu pôr a mão na cabeça das pessoas. Sobre a cabeça dos outros passa. E aí começou a experiência de fazer isso dentro da escola.
E cada aluno que recebia começou a também ter as mesmas sensações. E depois disso, eles começaram a perceber, por inúmeros fatores, que essa força toda estava ligada também com os diretores. Então, e principalmente que eles começaram a ter experiências muito inusitadas para todas as crianças. Diferentes experiências. E, inclusive que cada um deles, por exemplo, às vezes chamavam esse mestre espiritual de outros nomes, né? Então tinha pessoas que falavam que era Cristo, outros falavam que era Krishna, outro falava que era Brahma, outro podia falar que é Buda, diferentes manifestações. E isso começou a mudar totalmente a forma de ser da escola e na relação, interferir na relação familiar. Os alunos começaram a mudar as famílias. E as famílias começaram a se interessar muito por isso. E isso fez com que o processo todo e essa força energética, essa presença divina, começasse a crescer muito rapidamente. A ponto que a escola, que começou do nada, chegou rapidamente, depois ainda da Diksha, a ter 200 alunos internos, ou 170 alunos internos e mais 200 de fora, ou vice-versa. E aí ficou impossível para eles, porque os pais todo mundo queria estar mais próximo. Então eles mudaram a missão da escola para se tornar uma escola da família, das famílias. E esse foi o início da One as University quase, porque essa proposta de formar as pessoas para outros estados de consciência. E aí já com a Diksha sendo uma das ferramentas para isso. Esse casal que o senhor comenta, o senhor pode falar um pouquinho para nós então, né, que é a Siriyama e o Bhagavan, por favor? Sim, eu gosto de contar as histórias, porque nas histórias a gente tem uma demonstração da realidade. Então, primeiro, as histórias que eu ouvi de monges, que depois se transformaram em monges, mas que eram eram as crianças dessa escola, né? E um deles me falou que, quando eles estavam brincando no recreio, né, no intervalo, estavam todos brincando, fazendo seus jogos, sejam homens, os meninos e as meninas, eles brincam todos separados, né? Mas quando um deles pegava uma cadeira e ia para o pátio, quando eles percebiam, eles preferiam largar a brincadeira e ficar sentado em silêncio perto de um deles, porque eles tinham uma alegria, sentiam-se melhor e mais felizes, e uma alegria muito grande, inundados de um amor muito grande, que deixava eles mais contentes de estar ali ao lado de um deles, ou dos dois, do que brincando. A escola toda foi formada dentro de um conceito que é preciso, para ele ser praticado, é preciso que as pessoas primeiro tenham a experiência disso. Então é uma escola que foi educada, que as crianças eram educadas sem o medo. E para isso, os educadores não podem ter medo no seu coração. E isso que eles selecionavam as pessoas para poder trabalhar dessa forma. Então, é uma escola que tinha um sistema de ensino muito parecido hoje em dia, ou antigamente com aquela escola de Summerhill, né, de Liberdade. Também, atualmente, tem a Escola da Ponte em Portugal, né, no sentido de onde os alunos cuidam do seu processo, né, de ensino e recebem, os professores são apoiadores. E também as escolas nórdicas, né, Finlândia, Suécia, não sei, mas Noruega, Dinamarca, todas essas escolas que estão saindo do modelo antigo, né, para buscar um novo modelo que possa fazer as crianças realmente aprenderem sem esse medo, né, e esse sistema educacional de pressão.
e de competitividade. E eles conseguiram isso, né? Então, esse casal, eles têm uma força em comum. E por isso eles começaram, à medida que eles foram sendo vistos, né, e reverenciados na Índia, eles começaram a acessar essas posições de avatares, que são pessoas diferenciadas que trazem consigo a manifestação do divino, são intermediários desse processo todo. E quais os benefícios da Diksha? Benefícios. São muitos. Como a Diksha atua fundamentalmente nos lóbulos parietais e frontal. Então, ela faz uma mudança neurobiológica e que abre as pessoas para todos os aspectos da vida dela. Então, a Diksha atende às mais diversas necessidades. A essência da Diksha é a intenção dela maior, né? Que é fazer com que a humanidade saia do sofrimento, né, e se realize na sua conexão com o seu Deus pessoal. Então, nesse propósito, a Diksha vai atendendo a todas as necessidades de crescimento das pessoas, porque esse acesso a pessoas para ter essa experiência de sair do sofrimento, não ter mais o sofrimento dentro de si, essa sensação de sofrimento, não como conceito, mas como uma experiência concreta. E para ter essa realização em Deus como uma experiência concreta, ele precisa ter várias necessidades supridas. Ele precisa se sentir amorosamente aceito, como ele é, incondicionalmente. E que não é o modelo que a gente recebe. Então, a Diksha vai abrindo na nossa mente essa disponibilidade para a gente viver essa experiência de amor que não foi parte da nossa realidade. E isso vai fazendo com que você vai se aceitando melhor como você é e aprendendo a olhar para você de uma nova forma. E isso acelera os teus processos pessoais. Então você tem um ganho direto disso como crescimento, uma sensação permanente de estar evoluindo, em processo de evolução. Uhum. Num outro lado, numa outra perspectiva, como ela está te ajudando a você se relacionar também, não com a vida em si, ela também te ajuda nas questões materiais. Então ela te ajuda nas tuas intenções, naquilo que você necessita, né, nos teus desejos. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi a primeira que eu ouvi lá. A primeira vez que eu fui na Índia, que foi em 2006, eu era muito cético e não fui lá desejando encontrar algo e nem sabia o que eu ia encontrar. E a primeira frase que eu ouvi do monge foi isso: a graça é de graça. E todos são merecedores, ou seja, sem distinção. Esse amor incondicional. E se a graça é de graça, você pode pedir qualquer coisa. Se isso realmente, o teu pedido, estiver coerente com o teu coração, com aquilo que você precisa, com a tua necessidade, que é a tua daquele momento, mesmo que for somente para provar que existe uma força maior, você vai receber. E como que é a aplicação? É extremamente simples e surpreendente, porque é uma rápida imposição de mãos acima da sua cabeça. Certo. Só isso. E quem pode ser doador de Diksha? Qualquer pessoa. Existem os cursos que são feitos, que foram concebidos e formatados pela One University, onde as pessoas passam por processos de autoconhecimento e conexão, experiências de conexão com essa entidade, com as suas entidades superiores, com o Deus de cada um.
e com o que nós chamamos dessa suprema luz, com essa força da Diksha, que é essa imensa luz dourada da origem dela, mas que ela está nessa mesma... A suprema luz todo o universo, é Deus de cada um, é todas as formas de Deus, todas as manifestações. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque nós pensamos na nossa estrutura sempre numa forma de hierarquia. Mas nesse plano não tem hierarquia. Então, tanto faz o teu anjo da guarda ou o mestre de cima, eles estão na mesma conexão e na mesma vibração. Então, não existe, é um movimento horizontal. Então, a suprema luz significa essa consciência universal, suprema. Então, quando as pessoas fazem curso, ele passa por esse processo. E, ao final do curso, ele pode fazer a opção de ser iniciado ou não. A iniciação é um ritual. E nesse ritual, ele é como se ele se comprometesse. Ele falasse assim, eu desejo, né, continuar recebendo, porque quem doa recebe, e eu desejo continuar a servir à humanidade com o propósito de ajudá-la a sair do sofrimento e ajudá-la a acessar níveis mais elevados de consciência. E para quem recebe, tem alguma recomendação específica? Nós pedimos que, se ele desejar, ele pode fazer um pedido, algo que ele sinta que responda às necessidades dele. E no momento que ele recebe a Diksha, ele visualize esse pedido concretizado. Certo. E por que é tão difícil a gente desapegar dos problemas familiares e seguir adiante? Essa é uma pergunta para uma hora de conversa. Pode ser. A primeira questão tem que ser dividida um pouco, porque a questão é de entender o que vem a ser desapegar-se. Se você quer desapegar-se no sentido de excluir, o final não é nada agradável, porque você vai tentar fazer uma cisão com algo que faz parte de você. Então, porque desapegar-se dos problemas familiares significa que é como se você fosse desapegar no sentido de excluir-se dos problemas familiares, ou seja, excluir-se da família. E você não pode excluir algo que faz parte de você, que pertence a você. Mesmo quando você se afasta da família, você continua sendo influenciado e influenciando a sua família. Mesmo que você não fale com mais ninguém, a família continua, você continua sendo parte da família e a família sendo parte de você. Então, desapegar-se dessa forma, o máximo que pode acontecer é você fazer uma cisão e de alguma forma congelar essa relação. E isso vai ser como aqueles casais que se separam e depois, 20, 30 anos depois, você encontra com a pessoa, com uma delas, e menciona o outro, e a resposta é: graças a Deus me livrei daquele tormento ou daquela tormenta, e não me fale, nem mencione esse nome, que já me estraga o meu dia. Então, se vai estragar o teu dia, é que passaram-se 20 anos e ele continua dentro, ou ela continua dentro de você. Se isso acontece com quem se uniu, se conheceu e se uniu, mas que vem de famílias diferentes, o que será de quem pertence à família? Então, é mais difícil ainda. Ou seja, desapegar-se nesse sentido, faz mais mal do que bem. Por outro lado, se você vê o desapegar-se no sentido de poder se descontaminar para poder buscar a melhor solução para resolver os problemas da família, aí é outra coisa.
E aí, uma das coisas, uma das ferramentas, existem muitas, mas uma das ferramentas nós ensinamos no curso, que é a arte de escutar. É uma série de passos que, se você seguir, você vai poder ajudar a si mesmo e, a partir disso, ajudar o outro. Sim. Porque você não consegue ajudar o outro se você não sabe ajudar você. É verdade. Né? E o fenômeno da Diksha está relacionado a alguma religião? Não. Como eu te disse na história, esse fenômeno não surgiu a partir de uma religião. E nenhum movimento é uma religião. Ir na Oneness University, ir até lá na Índia, é uma experiência maravilhosa, não só pelo trabalho, pela intensidade da energia que existe lá, amorosa, né, e que te permite você aprofundar nos teus conhecimentos, mas é maravilhoso porque você tem lá todas as religiões. Você vê silks, hindus, budistas, de várias tendências, espiritualistas, todas as religiões estão lá. Para você ter uma ideia, numa das vezes que eu fui, eu fiquei hospedado numa cabaninha muito pequena com um missionário católico, né? Era um padre. Ao lado nosso, numa outra cabaninha, tinha 2 muçulmanos. E volta e meia nós jantávamos juntos. Né? Então estávamos nós na mesa se divertindo, rindo, cada um sabendo, feliz que cada um tinha a sua... feliz que o católico, o padre católico estava ali vivendo e as suas experiências e abrindo para esse amor incondicional. Uhum. E feliz que o muçulmano também estavam lá. E ninguém estava disputando nada. Nós só estávamos felizes e alegres porque o nosso coração estava alegre. Uhum. Então, a Diksha, assim, existe pastores que são doadores de Diksha, assim como existe padre, assim como existe muçulmano. Porque ela não pede necessariamente que você fala, agora a Diksha tem que ser desta forma. Existe alguma relação entre a Diksha e o Reiki? Sim, porque ambas servem ao mesmo propósito. Né? Ambas existem como uma transmissão de energia ligada a uma consciência superior com o propósito de fazer bem às pessoas e de curar as pessoas. Existem muitos doadores de Dikshas que já eram reikianos, mestre reikis. E assim como existem muitas pessoas que, depois de iniciada na Diksha, resolvem fazer curso para serem também doadores de reiki. A diferença só é o tempo e a intensidade, porque no reiki é uma prática que normalmente as pessoas levam mais tempo e vão fazendo em posição de mãos em lugares específicos. Na Diksha, 15 segundos, 30 segundos, tudo está acontecendo. Uhum. E o senhor tem alguma indicação de leitura para quem gostaria, né, de se aprofundar um pouco mais sobre o tema? Então, tem um site, né, que é o Oneness Brasil. É www.onenessbrasil.com.br, que lá tem todas as informações, porque ele traz do Brasil inteiro, traz ali uma relação de Diksha Givers no Brasil inteiro, uma relação de treinos no Brasil inteiro, traz ensinamentos de Bhagavan, não só em texto, mas tem a parte de vídeos. Então você pode estar se familiarizando e estudando, né, tendo conhecimento. Existe algo que é muito legal, que eu gosto, que diferencia um pouco, porque mais importante que tudo isso é a experiência. E de você se sentir responsável pelo teu processo de crescimento. Eu chamo isso do desenvolvimento de um amor responsável por todas as coisas vivas do planeta. E gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos assiste? Então, nós estamos num período da humanidade que
que está se abrindo agora, e não é uma coisa que não é de um dia para o outro, nem de um ano para outro, mas é um movimento de 20, 30 anos. E que nós vamos estar, ou antes, né, porque a tecnologia da informação está muito rápida. Então nós estamos num período de transição onde nós estamos saindo do poder individual para uma ação coletiva. Sair, sabe, das empresas individuais ou dos funcionamentos individuais para ações colaborativas. Então o mundo vai estar passando por um processo de grande transformação. E se você estiver aliado a essas forças superiores, nós vamos estar acessando uma capacidade de criatividade, de construção de coisas novas e ligadas a um sentimento de humanidade, de um amor muito maior do que simplesmente a manutenção e a continuidade desse sistema de competição, de destruição, né, de rivalidade, né, de luta pelo poder. Então, nós estamos abrindo para uma experiência muito bonita. E a transformação não depende dos outros. Você só pode transformar você mesmo. Seu Nelson, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Que bom. Muito obrigada. É um prazer. Igualmente. Eu aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós esse contato que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.